Olá, meu amigo, meu irmão internauta, que prazer poder estar novamente com vocês aqui no programa Palavra de Fé, trazendo esperança, amor, misericórdia, e é o que mais nós precisamos nesses dias do qual nós estamos vivendo. Fico feliz em ter você aí do outro lado, esse feriado ensolarado que foi aqui, principalmente em São Paulo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenho certeza que esse momento é o momento de nós abrirmos os nossos corações para que Jesus possa entrar em nossos corações e fazer morada. Jesus fazendo morada em nossos corações, a nossa vida realmente vai ser totalmente diferente. Nós vamos começar a aprender a viver, a sentir o prazer da vida. Agora, quando nós estamos distante de Jesus, tristezas, angústias, sofrimento. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos alegria em meio a tanta tribulação que o mundo vive hoje. É um prazer e, como de costume também, nós temos aqui, estamos trazendo nomes para que sejam feitos pedidos de orações em prol dessas pessoas, tantas enfermas como aqueles que estão alcoolizados, os drogados, para que nós possamos juntos clamar ao Senhor, para que o Senhor possa transformar a vida de cada um. E eu quero citar aqui alguns nomes. O primeiro nome que eu quero citar aqui é o nosso irmão Adão. O nosso irmão Adão, como eu já citei algumas vezes, ele foi até desenganado dos médicos, está aí, graças a Deus, lutando pela vida, e Deus vem transformando o coração dele e dando força para que ele possa estar de pé, para que ele possa estar aí sempre na presença do Senhor. Estamos pedindo também oração pelo nosso irmão Miguel. Ele está com câncer de próstata, mas está se recuperando. As orações de vocês têm surgido efeito, sim, porque Deus está operando um milagre na vida do nosso irmão Miguel e ele está cada vez melhor. Também pelo nosso irmão Benedito, que fez a cirurgia nas vistas e já está se sentindo melhor também. Isso tudo devido às orações, à fé. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então nós temos que orar em prol daqueles que estão enfermos. Também pela nossa irmã Maculada, o Bastião. São pessoas de idade já. Ela é a visão dele e ele é as pernas dela, porque um não enxerga e o outro não tem forças para andar. Então Deus vem dando forças para eles, essa união, e eles vêm aí caminhando juntos a Canaã celestial. E também pelos drogados. Nós vemos aí jovens se perdendo nas drogas constantemente aí, e lutando para sair desta vida, mas não tem força. E eu tenho certeza que se você aí do outro lado tem um parente, o pai ou a mãe ou o primo que está com esse problema de droga, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar a Deus para que ele possa ser liberto desses vícios. Os alcoólatras também, para que Deus possa resgatar essas pessoas, para que elas sintam a presença de Deus e deem o testemunho delas. Também pelas pessoas que estão afastadas, aqueles jovens como o Fernando, que está afastado, como a Maíra, que também está afastada. Esses jovens que por algum motivo se distanciaram e precisam de retornar, porque Jesus está às portas. Também quero pedir que vocês orem em prol da família do Jefferson, a Lília, o Josias. Ele veio a falecer sábado passado. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós pedimos orações aqui, agradecemos a vocês pelos momentos que vocês oraram, intercederam por ele, mas felizmente, vamos dizer assim, porque ele entregou o coração dele a Jesus, e é isso que é importante. Ainda que morra, viverá. E vamos orar pelas nossas crianças também, para que elas possam sentir a necessidade da presença de Deus e andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor tem dito: venha a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então vamos dobrar os joelhos agora, vamos orar em prol dessas pessoas, para que Deus possa transformar o coração de cada uma. Santíssimo e eterno Deus, Pai de amor, de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, porque em primeiro lugar o Senhor é o nosso Criador, nos deu a vida, nos deu a saúde, para que nós pudéssemos estar aqui buscando a Tua presença em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos confiar plenamente no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor e na Tua justiça, Senhor. E aqui foram levantados diversos pedidos, ó Pai, sobre pessoas que estão enfermas, pessoas também que estão desempregadas, ó Pai, que o Senhor possa ampará-las, porque nós estamos vivendo num mundo onde a crise está realmente cada vez trazendo dificuldade para muitas famílias, mas o Senhor
tem suprido a necessidade de cada um. Que o Senhor possa também amparar os alcoólatras, Senhor. Ser com o teu povo em toda a face da terra. Nos abençoe, Senhor, através da tua misericórdia, para que possamos nos manter firme, para que naquele grande dia nós possamos estar de pé diante de ti e dizermos: eis aí ao Deus ao qual nós aguardávamos. Ser com cada internauta também, Senhor, que este programa agora, Pai, seja somente para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, com perdão dos pecados, na direção do Espírito Santo e na proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero cantar uma canção agora sobre o lindo jardim, onde nós vamos estar ali na presença do Senhor, prostrados ali, contemplando a beleza e a maravilha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sonhei com um lindo jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que suave comunhão! Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar, no resplendor do seu olhar. É como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Sonhei com um lindo jardim, um lugar de eterna perfeição, assentado aos pés de Cristo Jesus. Oh, que suave comunhão! Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar, o resplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Para sempre, para sempre, para sempre, vamos morar. Junto ao trono os anjos cantam louvor. Hosanas para sempre vão cantar, o resplendor do seu olhar é como a luz do sol de uma vida com Deus mais feliz. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar para sempre.
sempre. Com Ele vamos morar. Santo é o Senhor, assentado em seu trono de glória. Santo é o Senhor, reunidos cantando e adorando. Santo é o Senhor, com Ele eu vou morar. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Com Ele vamos morar. Com Ele vamos Para sempre com Ele iremos morar. Essa é a promessa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele prometeu que nós iríamos morar eternamente, André. Deus, Ele é maravilhoso, Ariovaldo. Ele tem nos mostrado aí o seu amor através das nossas vidas, né? Através das bênçãos que Deus tem nos concedido também, através dos nossos filhos, né? Aqui estão os 2 filhos do André. Gostaria que o André desse o boa noite aí, apresentasse os seus 2 filhinhos ali também, para que eles possam... Boa noite, Verde. É uma alegria estar aqui com você, com o Ariovaldo, né? Os meus filhos, os nossos amigos aí, internautas que estão acompanhando. E aqui está o Guilherme, né? O menor, secretário nosso da igreja. Olha aí o Guilherme, olha o sorriso bonito dele. E ele não namora não, né? Ele está livre, né? Está disponível, né? Está disponível, olha aí, tá solteiro. Olha o gatão ali, ó. Os olhos claros. O outro, o Gustavo, também. Olha lá, ó. Tá aqui com a gente, né? 2 meninos aí, ó. Se vocês aí, do outro lado, garotinhas, estiverem solteiras, olha aí, ó. Tá aí a oportunidade de vocês aí. Aí agradeço muito a Deus estar aqui, viu, Verde? É um prazer. O Ariovaldo também. Boa noite, Verde. Boa noite, meu irmão do outro lado. Que Cristo esteja contigo. Porque todos nós temos uma missão aqui na Terra para cumprir, irmão. E esse momento aqui é um momento único, né? Que o Verde nos dá a oportunidade para que a gente possa vir mostrar tanto que Cristo nos ama. A gente tem que demonstrar... Dá graças a Deus porque a gente vê pessoas necessitadas, irmãos sofrendo com esse frio todo, irmãos que estão aí na rua jogados, descuidados, e nós estamos aqui para levar uma palavra de conforto. E a nossa igreja também procura fazer um trabalho social, um trabalho de carinho com esse povo. Então, irmão Verde, é isso que eu tenho para falar. É um prazer muito grande poder ter vocês aqui, compartilhando verdadeiramente esse amor de Cristo. E o que você citou realmente é uma realidade do qual nós estamos vivendo. Pessoas do outro lado que muitas vezes estão distante de Cristo, estão precisando de Cristo e querem ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que realmente traga paz aos seus corações. Esse é o momento que é aberto para elas. E nós estamos aqui justamente para ser um instrumento na mão de Deus para levar a mensagem àquelas pessoas que estão precisando. E hoje nós temos um assunto muito importante aqui, né, André? Nós vamos falar sobre São Mateus 24, que vem dizendo aqui: sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Olha só, quer dizer que Deus fez todo o planeta, mas Ele é obrigado a destruir todo o planeta novamente e reconstruir o planeta. Como que é essa história, André? Jesus prediz aí, Mateus capítulo 24, né? Fala sobre a destruição futura destruição do templo, que acontece alguns anos depois, mais ou menos 40 anos, mas fala principalmente aí, né, Verde, um alerta para nós que estamos na atualidade aqui. Na atualidade, né? É um tema tão atual, né, que vem falando de nação contra nação, terremoto, fome, o amor pelo próximo se esfriando, as pessoas cada vez mais amantes, né, dos seus desejos, das suas paixões, né, abandonando o princípio, né, do amor ao próximo, de servir ao próximo. É um tema muito atual. Ele é atual e é muito profundo, né? Porque requer o quê? Requer atenção sobre esse assunto, porque quando Deus criou o ser humano, nós percebemos que Deus criou o ser humano para que tivesse vida e vida em abundância. Não para que o homem vivesse, morresse e não tivesse mais nada que fazer.
Não. Deus, quando criou o ser humano lá no Jardim do Éden, Deus diz para o homem: olha, vocês vão viver felizes, porque estão na minha presença. Mas só que depois entrou o pecado, e o pecado veio as consequências. Essas consequências, hoje nós vemos que Deus, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, já vem dizendo de Noé. Você percebe lá em Noé, que Noé, ele estava pregando para o seu povo ali, e eles não queriam acreditar em Deus. Eles afastaram realmente o coração de Deus, e Deus foi obrigado a fazer o que naquela época? Pode falar, Eovaldo. Só que, inclusive, nós precisamos tomar cuidado, porque o egoísmo está cada dia aumentando mais no mundo. Ou seja, o ser humano já não está se reconhecendo mais. O ser humano já não está reconhecendo mais. A gente está vendo assim, as pessoas estão ficando dispersas. A gente vê pais que já não vê há muito tempo seus filhos, filhos que abandonam o pai, fica muito tempo sem vê-los também. Então, ou seja, a gente está sentindo que o pessoal está afastando muito de Deus. As pessoas não estão tendo mais o temor de Deus. É o que eu ia citar aqui, lá em Gênesis capítulo 6, vinha dizendo justamente isso daí, né? Noé estava pregando num lugar onde havia muita necessidade da presença de Deus, mas o homem se distanciou tanto de Deus, que quando Noé começou a pregar, fizeram o que com Noé? Acreditaram na palavra de Noé, André? Abandonaram, né? Eles riram de Noé. Era uma coisa, nunca havia chovido, as pessoas zombavam de Noé. Foi um trabalho, Noé, árduo, né? Árduo durante 120 anos. A gente não sabe se foram 120 anos de construção da arca, construindo durante 120 anos, mas o período para que ela ficasse pronta foi 120 anos. Hoje a gente vem na pregação do Evangelho, né? Você que está acompanhando a gente, está vendo o que está acontecendo aí fora, as coisas que estão acontecendo, a forma como estão acontecendo, né? As guerras, a política, todo o mundo em colapso, a natureza se revelando, né? O capítulo 24 é muito feliz, que diz assim como a mulher está na hora do parto, né? As dores vão aumentando, gradativamente. Às vezes a gente, infelizmente, é um exemplo que todo mundo conhece, mas a gente não cansa de falar. Você coloca um sapo dentro da água e vai aquecendo a água aos poucos, e o sapo ele morre gradativamente, porque se acostuma. Então a gente se acostuma com um pai que às vezes atira a filha da janela, de uma filha que trama o assassinato dos pais, de terremotos, de guerras. Isso vai se tornando tão comum, e a gente vai se acostumando com as dores das pessoas, que enquanto isso não nos afeta, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é pior, porque a gente vai acostumando e a gente vai ficando passivo, né? Então, aí a gente vai aceitando. Isso. Ou seja, quando a gente fica corriqueiro, né, na nossa vida, né? Fica uma coisa corriqueira. Não tem nada de anormal aí. Isso daí hoje faz parte da vida do ser humano. Tudo isso que está acontecendo faz parte. É uma naturalidade. A grande mídia hoje ela tem como tema trazer desgraça do mundo, né? Vê quando acontece alguma coisa assim estrondosa, eles cansam de pôr tudo dentro da grande mídia. Alarmes, né? São alarmistas, eles querem mostrar. Então hoje a gente não vê assim um programa saudável. Infelizmente a televisão hoje está só criminalidade, corrupção, traição. Temos aí uns programinha besta que já faz quase 20 anos que está no mesmo tema e continua. Isso aí é o seguinte, cada vez mais o mundo vai se afundando. E a gente se afasta. É o que o André citou aqui sobre o sapo e a água quente. O mundo vai se afundando, mas não vai tomando conhecimento, até que chega um momento que realmente não tem mais o que fazer. A gente, o que eu digo para as pessoas que estão nos acompanhando não espere algumas coisas baterem na sua porta para se decidir ao lado de Jesus. A gente conta uma história, alguém sofre, passa por um naufrágio, a pessoa fica numa ilha durante alguns anos, nessa ilha ele constrói uma casa, e com os recursos naturais que ele tinha, ele se apega àquilo, se acostuma a viver na ilha, mas um dia ele sai para caçar, e aquele abrigo dele pega fogo, ele vê o fogo de longe, ele fica muito triste. Mas aí ele escuta a buzina de um navio que vê o sinal de fumaça para salvá-lo. Precisou a casa dele queimar para que a salvação chegasse na casa dele.
E eu digo para vocês, Jesus, quando diz isso sobre essa destruição, ele chora. E em João 11:35 também fala que Jesus chorou dentro de um outro contexto, mas Jesus chora copiosamente porque vê ali sofrimento, vê ali que as pessoas estão padecendo como hoje E não percebem. E Jesus está de braços abertos esperando você, esperando uma decisão nossa a cada dia ao seu lado, né? Então, São Mateus 24 aqui, como nós começamos a citar aqui, estamos percebendo que ela vem aqui trazendo sinais para nós. Ele vem dizendo aqui no versículo 1: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então aqui os discípulos eles começam a questionar a Jesus, porque eles estão preocupados sim. Quando será a sua volta, Jesus? E quando isso vai começar a acontecer? Isso vem acontecendo desde quando? Desde o Jardim do Éden. Quando o homem ali, justamente quando o homem ali, ele perde a sua santidade, vamos dizer assim, a presença de Deus, porque ali naquele momento ali, o homem ele se distancia de Deus. O pecado traz uma separação, e essa separação traz o que? Danos para o ser humano. Desde lá do princípio já vem acontecendo o final do tempo, do nosso tempo do fim do mundo aqui. E aí nós não percebemos. E agora aqui os discípulos estão começando a perguntar para Jesus: quando virão essas coisas? E quando viria? É interessante, né? Passar para o Ariovaldo. Você falou do Jardim do Éden, né? O homem se distanciando de Deus. O pecado entra, a primeira coisa que Adão e Eva fazem, eles providenciam roupas para esconder a sua nudez. Por conta própria, né? Por conta própria. E mais uma vez a gente diz, né? O que eu tenho feito por conta própria para me afastar de Deus ou por uma justiça minha, particular, uma decisão minha, por minhas mãos, por minhas forças, eu não percebo que a graça de Cristo nos alcança, porque a palavra diz: onde o pecado abunda, a graça superabundou. Então, há um resgate, né? Há um resgate de Jesus por nós. Esse resgate é hoje, é agora. Então, você vê lá no Éden, o homem andava com Deus. Deus andava com o homem. Daí o homem caiu em pecado, o casal caiu em pecado. Não foi Deus que afastou do homem, foi o homem que se afastou e continuou se afastando até hoje. E quando a gente se afasta daquilo que nos quer bem, a gente sente um vazio. E o homem está procurando preencher esse vazio até hoje. Por isso tem caso aí da droga. Viu? Por isso hoje nós estamos tendo aí problema de droga, bebida, jovens que não sabem por que motivo ele está nesse mundo. E, inclusive, aí a gente está dando espaço para que o inimigo use cada vez mais eles. E esse fica rebelde. Olha, por isso que o mundo tá nesse caos que está, né? Aí você colocou um ponto aí que eu vou ler aqui e vocês vão citar esse ponto aqui, né? E respondeu o versículo 4 do capítulo 24. Você pode pegar a sua Bíblia aí e nos acompanhar, para ver que nós estamos falando aqui é segundo a palavra de Deus e não a nossa própria palavra. E sim, aquilo que Deus vem nos revelando é que nós vamos apresentando, né, para os nossos amigos internautas, para que eles tenham um conhecimento maior e possam se preparar. Lê aí o versículo 4 aí, do capítulo 24 de São Mateus. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. E você acha que hoje no nosso mundo, principalmente religioso, independente da religião, existe pessoas enganando pessoas? Bastante. Bastante. Tem pessoas enganando pessoas, pessoa querendo ser enganada. Porque, veja só, eu penso assim, toda vez que o homem tentar tomar o lugar de Deus, ele está enganando milhares de pessoas. Isso daí vai acarretar o que para essa pessoa? Vai acarretar uma desgraça na vida dela. E nas demais que estão... Ou seja, Cristo não fala, não veja cegos ser guias de cegos.
Então, aí vamos aprofundar um pouquinho mais, André, nessa questão aqui também. O Arivaldo colocou essa parte aí que é muito importante. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão aqui de pessoas que estão sendo enganadas e com a Bíblia na mão. Como é que pode ser enganado com a Bíblia na mão, André? Hoje em dia, nós vivemos muito uma fé customizada, né? As pessoas hoje têm, tanto que a expressão em alta hoje é meu pai querido. Meu pai é um Deus muito próximo, e na verdade Deus é muito próximo, mas as pessoas têm invertido isso de uma forma muito grande, para benefício próprio, né? Então, em nome de Jesus, eu posso fazer muitas coisas. Hoje, por incrível que pareça, a revista Veja fez uma pesquisa muito séria e fez uma pesquisa dizendo que a maioria das pessoas não acreditam que vão para o inferno. Por quê? Inclusive essa matéria, ela incluiu presídios e política. Ninguém acredita mais que vai para o inferno. O inferno está fechando as portas por falta de candidato. Olha só que profundidade, né? Ou seja, porque as pessoas têm acreditado numa fé customizada. Pessoas que vão assaltar, isso é nosso, fazem o sinal da cruz antes de cometer o assalto. Veja, as pessoas têm acreditado numa fé onde a gente pode realizar muitas coisas, uma teologia muitas vezes da prosperidade. Não somos contra você ter e adquirir bens, não é isso, mas se isso for só o sentido pelo qual eu vou à igreja, isso é muito pouco. Se for só esse objetivo, não tem sentido. Exatamente. Praticamente não tem sentido. Mas as pessoas têm sido, Jesus alerta, cuidado, porque isso seduz. Seduz. Quando você vem na igreja, a pessoa diz, olha, vamos fazer isso, Deus vai te abençoar. E a gente vê testemunho de pessoas que tinham X e agora tem 2, 3X. As pessoas, às vezes, abraçam essa fé e acabam, a gente diz assim, todo ser humano tem no coração um formato na forma de Deus. André, eu quero colocar uma coisa complementando aqui, nessa questão que você colocou. Vamos lá, voltar lá para Abraão, lá no princípio. Abraão e Ló, quando estavam juntos. Ló com seus empregados e Abraão com seus empregados. De repente, os empregados de Ló e de Abraão começam a entrar em combate corporal, porque não há espaço mais para quê? Para que as suas ovelhas possam beber a água, comer o capim, crescerem, reproduzirem. Então, os empregados de Ló falam para Ló, Ló, não tem mais condições de nós continuarmos juntos. Você tem que separar as suas ovelhas e precisa de um lugar separado. Então, Ló vai até Abraão e fala, tio, está dando muita confusão, não tem mais como a gente ficar junto, a minha riqueza já está grande também, eu já tenho muitas ovelhas, e o senhor também tem muitas ovelhas, e nós precisamos de terras maiores, terras onde sejam mais amplas, para nossas ovelhas poderem ali se alimentar e produzir mais. E lá em Sodoma e Gomorra, ele já analisando, porque ele já tinha observado, né? Quando Abraão fala para ele, olha, então você vai para a esquerda, eu vou para a direita, tá? E vice-versa. E Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, vê aqueles pastos verdejantes e vai para lá, para aquela terra. E aquela terra lá, realmente ela era uma terra muito produtiva, muito fértil mesmo. Mas só que naquela terra fértil, o que acontecia? Havia alguma coisa que não era bom ali e poderia atrapalhar a vida de Ló, como nós vimos no decorrer dessa história. E é o que Jesus está relatando aqui, que muitas vezes a riqueza, como você disse, ela pode atrapalhar a vida das pessoas. E muitos são enganados justamente por isso, porque só tem olhado como Ló olhou, visando somente a igreja através de riquezas, buscando lá do outro lado riquezas e não buscando aquilo que é mais importante na vida do ser humano, que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, que tereis vida e vida em abundância, se credes em mim. Não é assim? Sim, e a gente está estudando sobre esse assunto essa semana, inclusive. A gente pode dizer do jovem rico, né? O jovem rico diz, Senhor, o que farei? E não é o problema você ter riquezas, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode viver, você pode viver dentro das suas posses, mas as suas posses nunca podem viver dentro de você. Porque se elas vivem dentro de você, e o motivo que pulsa a sua vida for o dinheiro, no momento em que você passar por uma dificuldade, você vai abandonar essa fé. Você não vai ter suporte. Ela não vai ter suporte, ela é muito fraca. A primeira tempestade, o primeiro problema
né? Veja, o dinheiro dividiu Abraão, E Ló, e o que aconteceu? Uma divisão custou muito caro para Ló. Nem todo o dinheiro dele vai conseguir, ou conseguia naquela época, trazer à vida a esposa que perdeu, tantas coisas que foram perdidas por conta de uma divisão que não precisava ter acontecido. Então, mas se você também pôr o seu coração só em dinheiro, você não vive, você torna escravo. Ou seja, qualquer bem material, se você pôr o coração, você não tem nada, porque você não leva nada dessa terra. Agora acontece o seguinte, qual é a promessa de Cristo para nós? Olha, venha a mim, eu te aliviarei. E Ele realmente nos guiará também ao lar celestial. Essa é a promessa. É a passagem do jovem rico que ele acabou de citar. Essa é a promessa. Então, essa promessa é que nós devemos buscar. Agora, se eu sair da minha casa para ir numa igreja que vai me pregar a prosperidade, eu não tiver o amor, não tiver meus irmãos do meu lado, eu acho que eu estou perdendo tempo. Então, porque o meu filho, ele vai ser criado por Deus, não por mim, mas é meu exemplo que vai levar ele para o bom caminho. O que acontece hoje na situação que muitas vezes eu digo, o nosso planeta, não é só o nosso Brasil não, porque se você ouvir notícias de outros países aí também, você vai ver que está num caos tremendo. Na Europa total, isso, né? Você vê está num caos tremendo, não tem lugar para morar. Aonde o inimigo ele busca fazer o quê? Ele busca atrair as pessoas através do quê? Das dificuldades. Das dificuldades que elas passam hoje, o inimigo traz propostas para elas. Assim como quando Jesus foi tentado, Senhor, olha, Jesus, se você só se prostrar diante de mim, está vendo? Tudo isso daqui, tudo isso daqui será teu. E quantos não têm feito isso daí e não estão abrindo os olhos que nós estamos vivendo os últimos dias dessa vida, estamos nos apegando às coisas materiais e deixando realmente as prioridades que Deus tem preservado na nossa vida, que é a sua palavra, de lado. Não estamos preocupados com salvação, estamos preocupados com o dia de hoje. O dia de amanhã nós não queremos nem saber. Nós estamos preocupados mais com a ostentação do que com a salvação. Correto. Ou seja, se eu for balançar o braço, tiver ouros no meu braço, boas roupas de marca, né? Então acho que eu sou bem sucedido. E essa sucessão é o que me leva ao pecado. Eu sempre falo, até eu falo para os meus irmãos, eu dou graças a Deus porque eu nasci num berço pobre mesmo, nunca tive nada. Então, eu não tive problema de ter esse problema essa perdição, se apegar a dinheiro e essa perdição aos bens acho materiais. que é pior. Essa perdição é pior, porque se você tem as coisas, você não aceita o que está te acontecendo e você não aceita que o irmão venha te dar uma orientação. Eu quero fazer uma pergunta para os dois aqui agora, que está em São Mateus 24, capítulo 11. 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que vocês acham dessas duas situações aqui? A primeira é que surgiriam falsos profetas, que enganariam a muitos. E a segunda, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Está acontecendo na nossa atualidade, André? Se você quando percebe um estudo, né, dentro das igrejas, tem tido um abandono da fé. As pessoas têm deixado Jesus por diversas coisas, e aí a gente volta no que a gente estava dizendo, a raiz ainda era só superficial, é a semente que caiu entre espinhos, nas pedras. Você disse algo muito importante, né, quando Deus está no deserto, Cristo está no deserto, o inimigo diz, se tu és o Filho de Deus, né, me prova. E a gente muitas vezes tem dito assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és Jesus, por que eu estou sem trabalho? Sofrendo dessa forma. Né? Por que o nosso irmão morreu no sábado? Porque se tu és o Filho de Deus, por que eu estou com tanto problema? Por que eu estou com tanta dificuldade? Por que eu estou com tanta luta? E muitas vezes as pessoas, esses falsos profetas, né, essas pessoas, muitas vezes apelam para essas pessoas que estão fragilizadas, dizendo, venham para cá, nós vamos te apresentar um Jesus que vai fazer você sair do barco suprir com as suas vitória, necessidades. vai suprir suas necessidades, você vai trabalhar, sua vida vai mudar. E, na verdade, você vai atrás disso, você acredita nisso, e muitas vezes se machuca, o seu amor se esfria,
e você acaba saindo enganado. Às vezes demora muito tempo para você descobrir isso. Mas, seguindo a palavra de Deus como base, né, para a nossa fé, para a nossa crença, você vai ver com esses alertas que Jesus dá. Olha, para Jesus dar um alerta, Jesus é sempre muito cauteloso e muito cuidadoso. Tomem cuidado. É um conselho de um pai para nós que somos filhos. Tomem cuidado para que vocês não sejam seduzidos. Vão ter falsos profetas. Se vocês não tiverem cuidado, o amor de vocês vai esfriar. E o amor esfriando por Cristo, pela verdade, automaticamente nós abraçamos uma vida de pecado. E aqui tem, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será o quê, Ariovaldo? Receberá os galardão, né? Mas o que é perseverar? Precisa insistir, ficar na pé, não desistir. Mas Então, não desistir do quê? Não desistir de acompanhar a palavra, não desistir de acompanhar Cristo, né? Porque Cristo nunca se afasta da gente. Nós que deixamos Ele dá. Então você nunca deixa Cristo. Você sempre está seguro na mão de Cristo. Inclusive, eu penso assim, olha, nós temos o costume de orar, Senhor, me faça isso, Jesus, me ajude aqui. Qualquer problema que a gente tem, a gente põe de joelho e já acha no direito de ficar pedindo a Jesus. Daí, outro dia eu estava questionando, né? Bom, eu sempre peço, Jesus sempre faz por mim. Agora, diz para mim, o que eu fiz para Jesus até hoje? Eu não fiz nada. Por quê? Porque eu vejo só, não fiz nada porque nós não temos condições de fazer nada para Jesus, porque tudo Ele faz, tudo Ele providencia. Nós estamos aqui pela graça dEle. Hoje nós viemos aqui porque Ele nos apresentou, Ele nos trouxe aqui. Então, que nem o pessoal do outro lado lá, meu irmão, se você tiver com uma dificuldade em qualquer coisa, você tem que ser humilde. A única coisa que Cristo quer é que você seja humilde, seja sincero no coração. Peça que realmente Ele faz. Tudo Ele já fez. Tenho certeza que tudo Ele já fez. Nós percebemos um outro ponto aqui que me vem agora à memória. Quando Jesus ele está sendo julgado, que ele é entregue para ser morto, ali onde Judas acaba se rebelando, né? Entregando o Filho de Deus, aquele momento ali é um momento realmente crucial. Onde Pedro também tinha negado Jesus. Pedro ali naquele momento também, ele diz, olha, eu nem conheço esse Jesus. Não, mas você tem todas as características suas, é que você é um seguidor de Jesus. Mas, não, vocês estão enganados, eu não sou Jesus, eu não conheço Jesus, eu não sou, nem ouvi falar desse nem sei nome. Quem ele é. Mas ali Pedro, ele não estava falando da seguinte maneira, olha, eu neguei a Jesus e vou continuar negando Jesus, porque Jesus, ele mostrou para mim que ele não é o Salvador. Porque eu esperava de Jesus, eu estou imaginando Pedro, eu esperava de Jesus realmente que ele nos libertasse desse jugo pesado que nós estamos sofrendo aqui. Mas infelizmente, Jesus está sendo entregue, está sendo morto, aceitando a morte e acabou as nossas esperanças. Foi assim que aconteceu? Pedro perdeu realmente a fé por completo? Ou foi somente um vacilo naquele momento que Pedro estava passando? Eu acredito que Pedro, nesse momento ali, Pedro sempre esteve convencido. Convertido, ele faltava foi depois, alguma coisa. Faltava a conversão para ele. Ele estava convencido que Cristo era, ele momentos antes, né, ele diz assim, tu és o Filho de Deus, né? E Jesus diz para ele, bem-aventurados sois. Mas ele estava só convencido. Ele nega, veja que a diferença para Pedro e Judas é uma diferença apenas de que um se converteu, se arrependeu, e outro entendeu o propósito, né? O outro apenas ficou triste pelo que aconteceu, mas tristeza não é arrependimento, nem sempre os dois andam de mãos dadas, né? E Pedro teve a chance, Jesus, eu sempre falo, tratou Pedro depois com uma psicologia tremenda, né? E restaurou Pedro, e Pedro desenvolveu um ministério abençoado, né? Um ministério onde Deus esteve sempre com ele, conduzindo, trabalhando com ele, e ele se tornou uma pessoa humilde, uma pessoa que levava conforto, uma pessoa amorosa e uma pessoa que sabia que estava ali por Jesus. Então aí nós estamos entendendo, meu amigo internauta, aqui, a história de São Mateus 24, hoje ela faz parte da nossa vida, e muitas vezes nós podemos ser sim como Pedro.
Não tem como fugir. Muitas vezes você pode fraquejar, mas você não perde a fé. Apesar da sua fraqueza, você tem certeza da promessa da qual Jesus nos fez, e a promessa da qual Jesus nos faz hoje. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou aonde? À porta e bato. Se você ouvir a minha voz, e Pedro ouviu a voz de Jesus profundamente, porque Pedro se arrependeu profundamente, tanto é que ele chorou, e sentiu verdadeiramente a morte de Jesus, mas depois contemplou o quê? A ressurreição de Cristo e a esperança novamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa foi a promessa de Jesus, que eles não tinham compreendido. Meu amigo internauta, você que ainda não conhece, quer se aprofundar mais nesses pontos da Bíblia dos quais nós estamos falando aqui, ou mais ainda, você pode estar encontrando uma igreja aí. Você vai no site www.encontreumaigreja.com.br e você vai estar encontrando uma igreja adventista do sétimo dia, da qual vai te ensinar somente a palavra de Deus, independente da sua religião. Nós não queremos trazer você da sua igreja para a nossa igreja, nós queremos que você conheça o quê? A verdade. Porque a palavra de Deus diz o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. Somente a verdade vos libertará. E você tem que ter um conhecimento da verdade, porque aqui o que nós estamos lendo em São Mateus, justamente é isso. Haveriam falsos profetas, enganariam a muitos. Muitos seriam enganados. E quem gosta de ser enganado nessa terra? Ninguém gosta, mas infelizmente muitos estão sendo enganados. O próprio inimigo não quis enganar Jesus no deserto? Se tu és o Filho de Deus, você citou aqui, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, pula daí, e está escrito lá de você, que os teus anjos te ampararão. Então você vê como o inimigo ele traz astúcias dentro do contexto aqui, para poder desviar a tua mente e hoje ele tá mais do atuante, propósito de né? Deus. E hoje ele está mais atuante, ele está enganando muitos. Por exemplo, quantas pessoas batalham na vida para se dar bem, para ficar subir degraus, tá no topo. E quando ele chega nessa posição, daqui a pouco ele é viciado em droga. A gente vê vários artistas nessa posição, né? Que ele quer fama. Quando ele pega a fama, daí você vai ver, ele está viciado em droga, está perdido em bebida. A vida dele é uma vida promíscua, né? Está sempre tá cheio de defeito, que é o inimigo que põe nas suas vidas. É verdade. Então são coisas. Então veja só. Agora, porque Cristo ele já fez tudo. O que ele prometeu, o que Deus prometeu, é cumprido. Ele fez e faz. Ele sempre estava. Nós é que não fazemos a nossa parte. Que não correspondemos àquilo que Deus tem de propósito. A parte que é a mínima, que é a nossa, nós não fazemos. Uma outra pergunta que eu quero lançar aqui para vocês é a seguinte. E este evangelho do reino de São Mateus 24:14. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E esse evangelho ele está sendo pregado segundo a palavra de Deus, para que todos tenham consciência, para que naquele grande dia ninguém fale, não, Senhor, eu não conhecia a tua palavra. Ele tem sido pregado, André, através da mídia, internet, televisão. Hoje mais do que nunca, né, o evangelho tem sido levado a muitas nações, países que antes não entravam, né, cristãos, hoje tem. Janela 1040. Exatamente, né, as pessoas têm recebido a mensagem, ainda tem alguns lugares que ainda a mensagem ainda não chegou, mas às vezes não chegam missionários, mas chegam através de rádio. Hoje a gente tem internet, então hoje a pregação tem levado. É uma prova disso que hoje nós estamos aqui usando uma forma que, né, esse meio de comunicação que antes não teríamos como fazer, né? Hoje estamos aí, estamos levando a mensagem está aqui, é a palavra, e para que você conheça e que você não fique de fora, porque estar com o nosso Deus, estar com Jesus, isso é muito bom. Vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, é verdade, mas a palavra de Deus nos diz assim, tem de bom ânimo, né? Permanece firme. E um detalhe, né? Jesus é o Criador, ele é o Criador da vida, e se ele criou é porque ele nos quer bem. Ele criou para que nós vivêssemos em abundância. Ele não quer que nós vivemos de qualquer maneira. Ele quer que nós vivemos de uma maneira saudável, uma maneira boa. Nós temos compreensão, nós não vamos ter desentendimento. Tudo isso, as coisas ruins, não foi Jesus que criou.
Foi o inimigo criou e o homem adotou. Por isso que a gente está vendo coisas, ganância, inveja, essas coisas, não é inerente de Deus. Deus nos criou puro. Nós lembramos de um episódio também, André, Ariovaldo, lá em Jerusalém, tinha o templo, né, de Salomão, né? E as pessoas imaginavam que eles tinham resguardo somente aonde? Somente no templo. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que seria derribada. Eles deram ouvido? Não. Eles não acreditaram. O que aconteceu com Jerusalém? Depois que Estevão também foi preso e foi morto. Jerusalém foi sitiada, né, pelo exército romano, né, por Tito. Pelo Sírio, né? Por Sírio. Sim. E estavam numa festa, existiam 2 partidos fortes do judaísmo ali, naquela presença, era uma festa. E há relatos de que morreram mais ou menos quase 1 milhão de judeus. E onde eles foram buscar refúgio? Onde se esconderam? Onde eles não tiveram, alguns... Naquele momento a cidade foi totalmente, né, o templo foi totalmente destruído. E um detalhe importante, ficou um resto da muralha que eles deixaram como sinal da destruição, que hoje é a muralha, o Muro das Lamentações. Isso. Mas, veja, eu acho que até mais interessante é que eles não deram ouvido à voz de um galileu simples, um filho de um carpinteiro, não acreditaram, riram dele, como o templo poderia ser destruído, ainda Jesus ainda depois fala, depois de 3 dias, né? Erguerei. Ou seja, hoje às vezes a gente pode estar falando para pessoas que de repente você pode estar pensando assim, poxa vida, mas será que isso vai acontecer? Será que... Eu dou um alerta para você, estude a palavra de Deus, porque muitas pessoas não acreditaram, muitas pessoas debocharam, outras pessoas deixaram para tomar a decisão depois e talvez não tiveram o tempo que você e eu hoje temos. Você percebe lá na época de Noé, 120 anos sendo pregado e ninguém deu atenção. O que se passou na época de Noé se mostrou aonde? Na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui. Não deram ouvido a ele. E hoje, muitos não dão ouvido também à mensagem que é pregada, achando que, como você citou agora, não, mas eu acho que não é bem assim, não. Deus não ia construir o mundo para destruir esse mundo, não. Deus construiu esse mundo para que nós vivêssemos, cuidássemos deles, e nós vamos restaurar este mundo, que nós vemos hoje que está num caos, mas nós vamos chegar a restaurar. Nós vamos transformar esse mundo aqui num paraíso. Mas é essa a promessa de Deus, que nós recuperemos a nossa natureza, não só a natureza física do ser humano, mas a natureza em si, aves, plantas, tudo que se move pela terra, mas nós temos o fruto exemplo, da terra. Olha, nós temos cada exemplo aí. O homem, ele quer se tomar o lugar de Deus, né? Porque, veja só, tem aí algumas nações poderosas que ela interfere na outra nação porque eles querem que seja aquilo que eles querem. Eles não dão oportunidade para que o homem se aproxime de Deus e as coisas se ajeitem, se acertem. Então, assim, você tem que fazer o que eu quero, não o que Deus quer. Não é verdade? A gente está vendo aí guerras e mais guerras, essas coisas que estão acontecendo tudo aí, é por ignorância do homem. O homem realmente, a partir do momento que ele se distancia de Deus, aquele momento que ele se distancia de Deus, ele se distancia do quê? Nós estamos aqui agora. Aqui no estúdio está tudo clarinho. Vocês estão nos vendo do outro lado. Se apagar a luz aqui, eles vão nos enxergar? Não, de jeito nenhum. E quando você está longe de Deus, não acontece isso daí? A sua luz apaga e as pessoas não conseguem te enxergar mais. Olha, mas que tristeza, né? Olha, quer ver uma coisa? Mesmo nós quando estudamos Jeremias, nós percebemos que o povo, já desde aquele tempo, o povo é cabeçudo. Jeremias falava, gente, olha, Deus quer isso, e vocês, eles não aceitavam. E quantas vezes Israel foi dominado e foi escrava? Hoje o homem pode não ser escravo de nação, ou seja, de um rei, mas é escravo do seu próprio eu. Não, por isso que a Bíblia cita para nós, né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque muitas vezes, quantas vezes pessoas dentro da igreja
com a Bíblia na mão, mas não tem o conhecimento da verdade, que vai trazer a liberdade para ela. Quantos amigos a gente tem que não conhece a palavra, ou não conhece, não quer conhecer, não quer obedecer, e você vê que ele trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, e não tem nada, não tem felicidade. Não conhece filhos, não conhece pai, não tem amigos. São coisas que se perdem no tempo. Quantas pessoas a gente vê? É escravo do eu. Ele tem alguma coisa, mas a gente vê que ele é escravo daquele carro, ele é escravo daquela casa, não tem nada. E você disse aí, o Verde tinha perguntado, né? Assim que é destruído o templo, né? Jerusalém é destruída, a gente vê que os sobreviventes foram vendidos como escravos. Perderam tudo. Inclusive o jovem rico que tinha tantas coisas que queria seguir a Jesus. Israel some como nação. Quer dizer, outros vão para vários lados, né? Mundo, né? Mas foram vendidos como escravos, foram humilhados pelo exército romano. Quer dizer, o templo foi também saqueado pelos romanos, né? O ouro foi derretido porque Tito colocou fogo em Jerusalém. Então, assim, tudo de valor que eles tinham, e talvez o que eu e você temos, nada disso nós vamos levar. Tudo de mais de valor que nós temos, isso não é nada perto daquilo que Deus tem para nós. E muitas pessoas deixaram para tomar decisão na última hora, não acreditaram no cerco e foram mortos, e os que sobreviveram, vendidos como escravos. Agora você vê só como Deus é fiel naquilo que ele prometeu. Porque se em outra situação Israel era arriscado da face da terra, mas ele continuou, Israel ainda é reconhecido, porque Deus abençoou eles lá no começo, em Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão e cumpriu. Porque se fosse em outros contextos, Israel já teria sumido da face da terra. E a promessa de Deus a Abraão foi a seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E aonde você for, você vai ser uma bênção. E se as pessoas te receberem como uma bênção, eles serão abençoados. Agora, se eles te receberem com maldição, eles serão amaldiçoados. Só uma questão aqui, o nosso tempo já praticamente foi embora. O que nós queríamos passar aqui, André, Ariovaldo, para que nós abramos o nosso coração e compreendemos a palavra de Deus. Assim como Noé pregou no princípio, e o povo não deu atenção, Jesus também pregou para o seu povo, e o seu povo não deu atenção, achando que não era desse jeito. Em 3 dias eu reconstruirei tudo. Eles acharam que 40 anos para construir, você vai derrubar isso daqui e vai construir em um dia. Não tem lógica. Então hoje também, da mesma maneira que no passado, Deus está nos orientando para que nós abramos os nossos olhos e entendemos o propósito de Deus na nossa vida. E Ele quer que nós nos salvemos. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer o quê? Abrir o meu coração e crer em Jesus. Eu quero agradecer aqui a presença do André, a presença do Ariovaldo, dos 2 menininhos do André aqui, o Guilherme e o Gustavo, que estiveram aqui compartilhando esses momentos felizes aqui, trazendo palavra de esperança para as pessoas, para os nossos amigos internautas, que muitas vezes podem não estar ainda compreendendo a palavra de Deus, mas no decorrer dos nossos programas você vai entendendo e vai sentir que Deus está fazendo parte da tua vida hoje. E nós queremos que quinta-feira próxima você esteja conosco também. Nós temos o programa Palavra e Música do nosso irmão Carlos Inácio, das 13 às 14. E o Palavra de Fé, das 20 às 21, trazendo novidades de amor para você e de esperança. Eu quero que vocês dêem um abraço lá e uma boa noite para cada um. Que Deus abençoe vocês e até quinta, se assim Deus o permitir. Meus queridos irmãos internautas, eu deixo aqui com vocês uma palavra de Deus na fé, porque Deus sempre é conosco. Jesus nos amou a tal ponto de hoje a gente podermos estar aqui. Então, um abraço a vocês, queridos. Quero que Deus abençoe a sua vida, mostre para você qual é realmente o caminho que a gente tem que seguir. Esse é o objetivo nosso, de estar levando essa mensagem para você. Uma boa noite a todos. Um abraço a todos os internautas, fiquem com Deus. Um abraço para minha família aí, para a Vanessa, minha esposa, para minha mãe, para todas as pessoas que estão nos assistindo, os queridos. Que Deus continue conosco e trabalhando em nossos corações. Até quinta, se assim Deus o permitir. Amém.